Você já reparou que, quando começa a mudar de verdade, as pessoas somem? Ou pior, te olham torto, fazem piadinhas, começam a agir diferente. A maioria nem percebe, mas o seu crescimento pessoal vira uma ameaça silenciosa para quem ainda vive estagnado. E é exatamente aí que mora o ponto. Construir uma mente forte de verdade, uma mente que pensa, questiona, decide, não agrada ninguém. E talvez nem devesse. A verdade que quase ninguém tem coragem de dizer é a seguinte: quanto mais forte você se torna por dentro, mais desconforto você causa por fora. Porque enquanto a maioria prefere conforto, você escolhe consciência. Enquanto uns se escondem atrás de desculpas, você assume responsabilidade total pela sua existência. E isso, meu amigo, assusta. Assusta porque mostra que é possível viver fora do rebanho. E isso expõe o quanto muitos vivem presos sem correntes visíveis. Nietzsche entendeu isso antes de todo mundo. Ele não escreveu para agradar, escreveu para acordar, para mostrar que a verdadeira liberdade exige sacrifício, que a força não nasce do aplauso, mas do caos, da solidão e do confronto interno. Neste vídeo, você não vai ouvir clichê motivacional. Vai entender ponto por ponto como construir uma mente que ninguém pode controlar. E por isso, todos vão temer. Se você sente que não nasceu para viver no automático, se sabe que tem algo maior dentro de você que ainda não foi ativado. Então segura firme, porque o que vem a seguir pode mudar a forma como você encara a si mesmo e o mundo. Quando alguém começa a despertar de verdade, algo muda no olhar, na fala, na postura, e sem perceber, ela começa a incomodar. As pessoas ao redor sentem esse incômodo, mas nem sempre entendem o porquê. Às vezes vem em forma de piadinha, disfarçada de brincadeira, outras vezes como aquele silêncio estranho nos encontros. Isso acontece porque o crescimento mexe com a zona de conforto dos outros. A mente que se expande rompe com a passividade e isso gera resistência. Imagine uma pessoa que sempre foi insegura, retraída e de repente começa a falar com clareza, tomar decisões firmes, escolher seus próprios caminhos. Quem estava acostumado com a antiga versão dela pode se sentir ameaçado, até sem intenção. Isso não é maldade, é medo. Medo de ver alguém se transformando em algo que eles mesmos não têm coragem de buscar. O domínio de si exige essa coragem de continuar crescendo mesmo quando os outros torcem o nariz. Nietzsche observou essa reação da sociedade como um reflexo da mediocridade tentando se preservar. Quando você começa a viver com responsabilidade, propósito e liberdade verdadeira, você deixa de ser previsível. E isso perturba quem vive pela aprovação alheia. É como se sua luz revelasse o quanto os outros estão no escuro. E isso, amigo, dói. A filosofia, nesse ponto, nos ensina que o desconforto externo é muitas vezes o termômetro do nosso crescimento interno. Um exemplo simples: comece a dizer não com mais frequência. Não ao convite que você não quer aceitar. Não ao favor que te explora, não à rotina que te sufoca. Faça isso e observe as reações. Você vai perceber como um pequeno gesto de autodomínio provoca ondas de incômodo ao redor. Mas é aí que se separa a mentalidade fraca da mentalidade forte. Quem se transforma, incomoda. E isso é sinal de que está no caminho certo. Crescer dói. Mas continuar pequeno dói ainda mais. O problema é que ao crescer, você não só sente sua própria dor de expansão, você começa a enxergar a dor dos outros que fingem não. Construir uma mente forte é como forjar uma espada. Exige calor, pressão e tempo. Não acontece em grupo, não acontece na multidão. O verdadeiro fortalecimento mental começa na solidão, onde não há plateia para aplaudir, nem eco para validar. E é nesse silêncio que muita gente desiste, porque descobre que ser livre e forte é pesado.
especialmente quando todo mundo ao redor parece confortável em suas gaiolas douradas. Nietzsche enxergava isso com clareza. Ele sabia que quem decide pensar com profundidade vai, mais cedo ou mais tarde, incomodar. É como se cada nova camada de consciência criasse uma distância entre você e o mundo superficial. De repente, as conversas vazias entediam, as opiniões rasas cansam e a hipocrisia grita aos olhos. E aí surge o dilema: seguir pensando e se afastar, ou se calar para continuar pertencendo? Não dá para construir força mental fugindo de si mesmo. Quem busca domínio de si precisa fazer perguntas difíceis, olhar para dentro e encarar as próprias ilusões. E isso não é confortável. Requer abdicar de certezas herdadas, de tradições questionáveis e até de afetos que não sustentam mais o seu crescimento. É o preço da liberdade real e não é um preço barato. Quer um exemplo prático? Experimente passar uma semana sem consumir nenhum conteúdo raso. Nada de fofoca, memes repetidos ou manchetes escandalosas. Troque por livros como Assim Falou Zaratustra, do próprio Nietzsche, ou A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Você vai perceber que sua mente começa a responder de forma diferente. Ela desacelera, aprofunda, analisa. Mas isso também pode te afastar de quem ainda vive preso ao estímulo rápido e descartável. O julgamento dos outros também vem. Vão te chamar de arrogante, frio, distante. Alguns dirão que Nietzsche não via o caos como algo a ser evitado, mas como o berço da criação. Ele acreditava que toda transformação verdadeira nasce da turbulência, não do conforto. Quando a vida te empurra contra a parede, quando tudo parece desabar, é aí que uma nova força começa a se formar, silenciosa, bruta, autêntica. O caos, para quem tem mentalidade de crescimento, é um campo fértil disfarçado de tragédia. Quantas vezes você já passou por algo que parecia o fim do mundo e depois percebeu que era o começo de algo muito maior? Uma demissão que abriu portas, um término que devolveu sua identidade, uma crise que te obrigou a acordar. Essas rachaduras são convites à liberdade. Nietzsche dizia: é preciso ter um caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. E ele tinha razão. A dor, quando bem enfrentada, é uma usina de força. Mas aqui está o segredo. O caos só gera força em quem escolhe enfrentá-lo. Muita gente foge, se distrai, se anestesia, procura conforto imediato para não sentir a dor da transformação. Só que essa fuga tem um preço, e o preço é continuar preso. Já quem decide mergulhar no desconforto, respirar fundo e seguir em frente, encontra no meio da tempestade uma força que jamais seria descoberta em dias ensolarados. Se você está passando por um período difícil, pare e reflita. O que essa dor está tentando te mostrar? Talvez seja a hora de rever seus valores, sua rotina, suas companhias. Talvez o caos esteja te forçando a sair de um ambiente que já não serve mais ao seu crescimento. Uma boa prática é escrever diariamente sobre o que sente, sem filtros, sem máscaras. Isso te dá clareza e revela padrões escondidos. Outra é buscar referências que ajudem a reorganizar a mente. Livros como Meditações, de Marco Aurélio, ou O Inconsciente, de Jung, são ótimos pontos de partida. O crescimento real exige encarar aquilo que a maioria... Nietzsche fez algo ousado. Declarou que Deus está morto. Não como um ataque à fé, mas como um alerta. O que ele queria dizer é que os antigos significados, as verdades prontas e os planos externos já não sustentam mais o peso da existência. E quando isso cai por terra, sobra só uma coisa: você. A partir daí, nasce uma liberdade brutal, porque agora tudo depende de você. E isso, para muita gente, é assustador. Essa liberdade radical exige algo que poucos estão dispostos a encarar: responsabilidade total.
Não há mais desculpas cósmicas, destino escrito ou foi Deus que quis. Agora é você quem tem que construir o sentido da própria vida, tijolo por tijolo. É uma sensação libertadora, mas também solitária. Porque quando se quebra a bengala do destino, descobre-se o peso de caminhar com as próprias pernas. Sabe aquele momento em que tudo parece sem sentido? Aquela sensação de vazio que aparece quando você percebe que ninguém vai te salvar? Isso não é fracasso, é o início da autonomia. É nesse vácuo que você começa a criar propósito, direção, intenção. E o mais bonito disso tudo é que não existe um certo universal. O que existe é o que faz sentido para você, e isso já é mais do que o suficiente. Mas não se engane, essa liberdade custa caro. Custa perder o conforto das fórmulas prontas, das tradições que acalmam, dos caminhos já trilhados. Custa ver que a sua vida não tem manual, que cada passo é uma decisão e cada decisão tem consequência. Quer um exercício prático? Escreva uma carta para si mesmo com 3 perguntas. O que me dá sentido? O que eu quero construir? E qual dor estou disposto a enfrentar por isso? Você pode se surpreender com o que vai emergir. Essa nova postura de vida não é para qualquer um. É para quem tem força o suficiente para dizer: eu aceito a responsabilidade pela minha existência. Tornar-se o Übermensch, além do homem. Nietzsche não escreveu sobre o Übermensch como quem descreve um personagem de filme, mas como quem aponta para uma possibilidade humana rara e poderosa. O Übermensch é aquele que não segue a moral do rebanho, que não precisa de aplauso para viver em paz e que cria seus próprios valores, mesmo que isso o torne solitário. Ele não se rebela por raiva, mas por clareza. Ele transcende a mediocridade, não por arrogância, mas por integridade. Essa figura representa o ápice do domínio de si. O que o motiva não é o medo, nem a busca por aceitação, mas a vontade de potência, o desejo de viver intensamente com propósito e de criar sentido onde antes só havia rotina. É alguém que se recusa a viver no automático. Se a sociedade diz, siga por aqui, ele pergunta por quê. Se todos se ajoelham, ele fica de pé. E não por desafio infantil, mas por coerência com sua própria filosofia. Tornar-se esse além do homem não é se tornar melhor do que os outros, mas melhor do que você mesmo foi ontem. É uma jornada de autoaperfeiçoamento contínuo, onde cada ação, cada decisão é avaliada à luz da sua verdade interior, não da moral que os outros tentam te impor. Quer um exemplo prático? Em vez de se perguntar o que os outros esperam de você, pergunte: se ninguém estivesse olhando, o que eu faria? Essa resposta diz muito sobre quem você realmente é. O Übermensch é alguém que entende que a culpa é uma prisão. Ele não carrega pesos herdados de tradições que sufocam, nem vive tentando agradar figuras invisíveis que o julgam. Ele cria, ele impõe sentido, ele constrói a própria moral. Não se trata de egoísmo, mas de maturidade, de viver com responsabilidade total sobre o que sente, pensa e faz. Ele é o arquétipo de quem alcançou liberdade e força, por dentro. O privilégio e a dor da solidão. Nietzsche enxergava a solidão não como castigo, mas como privilégio. Um campo sagrado onde o ser humano finalmente se encontra consigo mesmo, sem ruídos, sem máscaras, sem distrações. Só que, para a maioria, isso é assustador, porque ficar só consigo mesmo é ser obrigado a escutar aquilo que a correria do mundo costuma abafar. E aí, sem aviso, surge a verdade nua. Você não se conhece tão bem quanto pensava. A solidão revela. Ela mostra suas fraquezas, seus medos, seus padrões repetitivos. Mostra aquela voz interna que você fingia não ouvir. E num mundo onde estar sempre ocupado virou status, parar e encarar o próprio silêncio
Virou quase um ato revolucionário. Mas é justamente nesse silêncio que nasce o domínio de si. Porque é quando ninguém está olhando que você começa a perceber quem, de fato, tem sido. Quer ver algo prático? Experimente passar uma tarde sem celular, sem música, sem distração. Apenas com você mesmo. Vá caminhar num lugar calmo. Leve um caderno e observe seus pensamentos. No início, vai parecer estranho, talvez até desconfortável, mas com o tempo, esse exercício de introspecção se transforma em clareza. É como limpar o vidro de uma janela que antes estava embaçada pela opinião dos outros. O problema é que a maioria foge disso. Prefere a companhia barulhenta a enfrentar o eco da própria mente. Mas a força real só se revela quando você é capaz de estar só, sem carência, sem fuga, sem precisar ser validado. Nietzsche diria que o homem que não suporta a própria companhia está fadado à superficialidade. E vamos ser honestos. Quantas decisões ruins já não foram tomadas só para evitar ficar sozinho? A solidão, quando bem vivida, vira laboratório de transformação. É ali que você identifica o que é seu e o que foi. Confrontando a mediocridade coletiva, Nietzsche foi direto. Quem pensa com profundidade incomoda. Não por agressividade, mas porque expõe sem querer aquilo que os outros preferem esconder. A simples presença de alguém que se recusa a viver no automático já é, por si só, um desafio à mediocridade coletiva. Quando você começa a praticar o domínio de si, a viver com intenção e propósito, sua existência vira um espelho. E nem todo mundo gosta do que vê refletido. A verdade é que vivemos em uma cultura que recompensa a conformidade. Quem questiona demais é complicado. Quem pensa diferente é problemático. Mas é justamente aí que está o ponto. A mentalidade forte nunca será bem-vinda num ambiente onde a média virou padrão. Crescimento pessoal assusta, liberdade incomoda e responsabilidade. Essa provoca alergia em quem vive se esquivando dela. Quantas vezes você já ouviu "pra que tudo isso"? Quando decidiu mudar um hábito, melhorar sua saúde, estudar algo novo, essas reações são comuns. Porque a sua transformação ameaça a zona de conforto alheia. É como se, ao evoluir, você lembrasse os outros de que eles também poderiam... mas não querem. E aí vem o julgamento, o deboche, o distanciamento, não por quem você é, mas por quem você está se tornando. Um bom teste é começar a fazer escolhas que rompem com o padrão coletivo. Acordar mais cedo para meditar. Recusar convites que não contribuem para o seu desenvolvimento, cortar hábitos que te emburrecem. Aos poucos, você vai perceber que essas atitudes, simples à primeira vista, geram incômodo. Mas não recue. Essa tensão é o sinal de que você está saindo do molde, e é fora do molde que a verdadeira força nasce. Nietzsche nos lembra que o espírito livre paga o preço da rejeição. Mas também colhe a recompensa da autenticidade. E essa recompensa é silenciosa, profunda, transforma armas mentais em vez de físicas. Nietzsche acreditava que as batalhas mais poderosas da vida não são vencidas com força bruta, mas com estratégia mental. A mente, quando bem treinada, é uma arma silenciosa e devastadora. Num mundo onde muitos ainda recorrem à agressividade ou ao vitimismo, quem domina seus pensamentos já tem meio caminho andado. Porque não é o mais forte que vence, e sim o mais preparado. E essa preparação começa dentro, não fora. As armas mentais são hábitos, princípios, mentalidade. São os livros que você lê, as ideias que você cultiva, os pensamentos que você desafia. É a prática diária de questionar suas reações, de observar suas emoções, de construir sua visão de mundo com base na verdade e não na conveniência. O autodomínio é a espada, a clareza é o escudo e a liberdade de pensamento, essa sim, é a munição que ninguém pode tirar de você. Quer exemplos práticos? Comece criando uma rotina de fortalecimento interno.
Leia autores que desafiem suas certezas, como Nietzsche, Viktor Frankl, Jung. Pratique o silêncio ao invés do argumento impulsivo. Estabeleça princípios inegociáveis, como não reagir de imediato, não falar tudo o que pensa e jamais se nivelar por baixo. Use sua energia para construir, não para provar. Quem vive tentando se explicar já perdeu metade da guerra. Essas armas não são visíveis, mas são sentidas. Basta entrar numa sala com alguém que tem força interior. Você percebe, a presença fala mais que qualquer discurso. É por isso que o desenvolvimento pessoal não é vaidade, é estratégia de sobrevivência. Porque quem tem domínio de si atravessa crises com firmeza, lida com críticas sem se desestabilizar e toma decisões mesmo em meio ao caos. Isso é poder, isso é força. Nietzsche enxergava essa construção como um ato de rebelião nobre. Num mundo que te empurra para distração, superficialidade e dependência, cultivar uma mente autônoma, a liberdade exige sacrifícios. Todo mundo diz que quer ser livre, mas poucos estão dispostos a pagar o preço. Nietzsche sabia que a liberdade verdadeira não vem com manual de instrução, nem com tapinha nas costas. Ela vem com silêncio, com perdas e com a sensação de que você está nadando contra tudo o que antes parecia normal. Liberdade não é só fazer o que quer, é também perder o que não te serve mais, mesmo que ainda te doa. Você vai perder amigos, não porque brigou, mas porque sua evolução vai fazer com que as conversas já não caibam mais nas mesmas caixas. Vai perder a paciência com lugares onde antes fingia se encaixar. Vai perder o gosto por distrações que só anestesiavam sua dor. E, principalmente, vai perder a versão antiga de si mesmo. Aquela que buscava agradar, ser aceito, ser entendido. A liberdade exige que você quebre o espelho, mas em troca você ganha presença. Aquela sensação rara de estar inteiro em si, de poder escolher, não por impulso, mas por consciência. Ganha clareza para saber quando recuar, coragem para ir embora e firmeza para dizer não. Isso é autodomínio, é desenvolvimento pessoal na prática, é olhar para a vida com força, com responsabilidade, com a leveza de quem sabe que não precisa mais se provar. Quer aplicar isso? Faça uma lista com tudo o que você sabe que está te prendendo. Pode ser uma amizade que te arrasta para baixo, um hábito que mina sua energia, uma crença que te limita. Agora pergunte, eu estaria disposto a abrir mão disso para ser livre? Se a resposta for sim, você já deu o primeiro passo. A transformação começa com um corte, não com um aplauso. Nietzsche via essa jornada como um renascimento. A liberdade é um tipo de morte, a morte do antigo eu. E por isso ela assusta tanto, porque exige soltar o controle, abandonar a máscara, caminhar sem certeza. Mas ao fazer isso, você descobre algo que não pode ser ensinado em livros. Você chegou até aqui e isso já te coloca entre os poucos que não têm medo de encarar a verdade. Mas agora vem a parte mais importante. O que você vai fazer com esse conhecimento? Vai voltar para a rotina de sempre? Ou vai começar a se observar com mais seriedade? Vai continuar buscando aprovação? Ou vai começar a construir a sua própria liberdade? A mente forte não se forma num vídeo. Ela se forma nas escolhas que você faz quando ninguém está olhando. Então reflita. Quais hábitos você precisa abandonar? Quais ideias precisa rever? Quais pessoas você precisa soltar para crescer? Porque no final, não é sobre vencer os outros, é sobre vencer a si mesmo todos os dias. Isso exige presença, exige disciplina, exige coragem. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe um comentário aqui embaixo, me dizendo o que mais te marcou. Eu quero saber qual parte da sua mente acordou depois desse vídeo. Aproveita também para se inscrever no canal, ativar as notificações e não perder nenhuma nova reflexão. Isso aqui é só o começo de uma jornada profunda de desenvolvimento pessoal.
E se você quer continuar evoluindo, tem um vídeo complementar que você precisa assistir agora. Pare de ser desrespeitado agora. Esse conteúdo vai abrir seus olhos para algo que você talvez ainda esteja permitindo e que está impedindo sua verdadeira força de aparecer. Te espero lá.